Estamos na antevéspera do Natal. Feliz Natal! Eu tenho mais uma história de Natal para vocês. Aconteceu no século XVII na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, quando esses países começaram a aderir à igreja evangélica, né? O rei Carlos Magno havia se convertido à igreja presbiteriana, inclusive até hoje. Hoje quem domina a igreja que domina a igreja anglicana na Inglaterra, e ela é patrocinada pelo governo, tá? Quem paga os honorários dos seus reverendos, dos seus obreiros, dos seus pastores, é a coroa, né? A rainha, né? Podemos dizer assim. Nós sabemos que Martim Lutero protestou veementemente, né, no século XVI, em 1517, no dia 31 de outubro, ali na Alemanha. Então, o primeiro nome dos cristãos foi protestante. E o rei Carlos Magno, né, foi um ano que trouxe morte no Natal, porque com a entrada da igreja evangélica, eles proibiram a árvore de Natal, proibiram as manifestações das festas de Natal. Houve morte, século XVII, na Inglaterra e tal. Mas o que aconteceu? Tem certa hora que as pessoas exageram, né? O rei Carlos Magno, por ter se tornado cristão e ter proibido tudo isso, eu estou com uma árvore de Natal natural aqui para vocês, tá? Aí ele colocou a seguinte lei marcial: você aceita Jesus como Salvador, você tem Jesus ou não, então você morre. E foi assim, ele tentou enfiar o evangelho a goela abaixo. E não é assim que as coisas acontecem, né? O homem tem um livre-arbítrio. Outra coisa também, o pré-socrático Heráclito diz que um homem não entra duas vezes no mesmo rio, né? Daqui 5 minutos o corpo dele não é o mesmo e as águas do rio que ele entrou já se passaram, já são outras águas, né? Para mostrar as mudanças, né? Então, para vocês verem que no Natal também já teve época de morte. E aí, eu sei dizer que ele foi punho de ferro também, né? O cristianismo à morte, né? Mas esse homem acabou depois perdendo o poder, depois vai assumir o filho dele, né, Carlos II. Mas ele foi condenado à morte pelos magistrados, pelos poderosos, pelos reis, pelos que detinham o poder na época. Ele foi condenado à morte por causa disso também. E a morte era a guilhotina. E quando o trouxeram para a guilhotina, permitiram ele falar, né? Ainda deixaram ele falar. Então ele foi, se dirigiu, cumprimentou os magistrados, os meritíssimos juízes, representantes da coroa, o rei e tal, né? Suas majestades, suas excelências e tal, né? E a população, e ele perguntou: vocês querem que eu morra sem coroa ou de coroa? Ele jogou na mão daqueles homens uma difícil tarefa em poucos segundos de pensar. E eles fizeram o seguinte: não, nós queremos que você morra, mas você morre do jeito que você quiser. Então eles vão, corta aqui o colarinho, coloca a cabeça dele na guilhotina e ele disse: então eu quero morrer com coroa. E ele coloca a cabeça, eles foram colocar a coroa e liberaram a guilhotina e cortaram o pescoço. Depois de 2, 3 anos ou mais, os magistrados entraram em parafuso. Ficaram doidos, sabe por quê? Sabe qual foi a mensagem que Carlos Magno deixou? Vocês não mataram um homem, vocês mataram um rei. Jesus também, quando estava chegando em Jerusalém para ser crucificado, e por ele não ter aceito, ele sabia que depois de 70 anos Jerusalém seria invadida pelo filho do imperador Vespasiano, né? Que depois foi imperador, o Tiro, né? E ele destruiria Jerusalém. Eles ficaram agora até 1948 vagando pelas nações. E Jesus sabia todos os males que viria, porque foi uma rebelião depois, né? Ele sabia que pelo fato de não ser aceito, aquele povo ia, né, ia acabar, né, com a nação, com tudo mais. Isso já havia acontecido muitas vezes. E Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, né? Eu queria juntar vocês como a galinha junto o pintinho. A galinha é o maior símbolo da mãe na natureza.
Ela até morre às vezes debaixo, né? Debaixo de um carro, morre, né, lutando com o gavião por causa dos pintinhos. Mas Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que mata rei também. Porque Jesus, ele é rei e ele foi morto também, né? Quer dizer, vocês não mataram um homem, vocês mataram um rei. A inscrição que estava lá na cruz era Jesus Cristo, o rei dos judeus. Foi que o governador Pôncio Pilatos mandou colocar a inscrição, que foi a acusação, né? Uma das acusações contra ele. Meus queridos, que sutileza, né? Vocês não mataram o homem. Quantas vezes a gente está numa função, porque a gente adquire funções na vida, a gente progride, né? A gente recebe títulos na vida. Então, não mataram um homem, mataram um rei. Tem hora que você é demitido do emprego, eles estão mandando você uma pessoa, um contador, né? Estão mandando um obreiro, um profeta, um pastor, entendeu? Eles estão mandando a função embora. Eu descobri uma coisa na minha vida. Eu estou falando de igreja. Isso tem tudo a ver com a igreja lá no século XVII, né? Quando uma igreja exonera um pastor e não está na hora, ela assume todas as responsabilidades de bênção e de maldição sobre ela. Mas quando o líder também não pede a direção de Deus e sai por livre vontade, não sendo a hora de Deus, aí ele paga o preço disso tudo. Tá? Feliz Natal! Tudo de bom para você. Olha, cuidado aí com as festas, cuidado com o número de pessoas, né? Cada um pouco de consciência, tá? Né? Estamos aí diante de um quadro aí que a gente não tem noção de todo imbróglio, né? Não temos noção de tudo que está aí. Mas olha, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas, um beijo no coração.